Continuação da leitura do livro O Terceiro Excluído. Novas investidas da biologia. Tratar os povos como se fossem espécies só é possível quando supomos que a evolução de cada povo dar-se-ia num ciclo fechado e característico, à maneira dos outros seres vivos. Max Weber. A relação entre a biologia e as humanidades sempre foi controversa desde os primórdios. A demarcação dos campos é até hoje objeto de disputas acaloradas. Entretanto, desde a moderna teoria sintética da evolução, que ganhou um impulso extraordinário a partir dos anos 30, a profusão de publicações científicas que propõem novas abordagens tem sido notável. Esse movimento ganhou ainda mais tração com o advento da revolução biolinguística proposta por Noam Chomsky. Este livro se dispõe a enfrentar esse debate, percorrendo 3 trilhas que, ao final, se encontram. Embora as disciplinas da biologia, antropologia e linguística se entremeiem ao longo do trabalho, a ênfase de cada capítulo é diferente. Este primeiro expõe algumas escolas contemporâneas do pensamento biológico, que se arrisca a pensar as sociedades humanas a partir das suas próprias premissas. A parceria entre biólogos e antropólogos tem sido frequente, mas subsistem na contestação a essa aproximação as acusações mútuas de antropoformismos e biologismos indevidos. Trata-se do tema que inspira os maiores cuidados e que não é estranho àquele debate acerca do surrado tema do reducionismo que também se travou entre biólogos de um lado e físicos e químicos de outro, como se notará a seguir. No capítulo inaugural de Animal Species and Evolution, Ernest Mayr apresenta as linhas gerais da moderna teoria sintética da evolução e menciona as ameaças ao seu desenvolvimento. A fraqueza das teorias não darwinistas pré-síntese, segundo ele, repousava no fato de que todas as suas versões explicavam a evolução a partir de um único fator, o princípio do autoaperfeiçoamento interno, de Lamarck, a indução da mudança genética pelo meio ambiente, de Etienne Geoffroy, o catastrofismo, de Georges Cuvier, a evolução por isolamento, de Moritz Wagner, o mutacionismo, de Hugo de Vries. Bem, a síntese evolucionária, por seu turno, inovou ao apresentar uma teoria da evolução baseada em 2 fatores: a mutação e os efeitos seletivos do ambiente, ou, em outras palavras, a produção constante de variação e a seleção natural. A teoria moderna não apenas superava as demais em poder explicativo, como também afastava velhas concepções filosóficas equivocadas. De um lado, o preformismo, para o qual a evolução não produzia mudança efetiva, mas tão somente a maturação de potencialidades imanentes. De outro lado, o pensamento tipológico, por o qual a variabilidade observada era a mera sombra projetada de ideias subjacentes imutáveis, que correspondiam àquilo que era de fato real e permanente. Essas ideias foram afastadas em definitivo pela síntese moderna. Mayr sugere agora uma nova ameaça, o reducionismo, ou a expressão das leis da evolução nos termos da lei da física. Contra essa tendência, Mayr apresenta um argumento que é praticamente corolário da síntese moderna. Como todo indivíduo é único, a reversibilidade evolucionária estrita é uma impossibilidade lógica. Não é difícil perceber que o reducionismo é um tipo de preformismo em sentido contrário. A impraticabilidade do reducionismo é, segundo ele, particularmente notável em um evento importante da evolução, a emergência de novas espécies em que surgem descontinuidades essencialmente irreversíveis com possibilidades inteiramente novas. O debate sobre reducionismo torna-se ainda mais complexo quando a questão adentra uma outra dimensão. Argue-se em que medida as supostas leis da evolução cultural podem ser reduzidas ou expressas nos termos das leis da biologia. Apesar dos consideráveis esforços de zoólogos, especialmente primatólogos, em identificar cultura do reino animal não humano,
Uso de instrumentos, controle do fogo, linguagens de sinais, aprendizado técnico, senso moral, reconhecimento individual, etc. A unicidade da espécie humana tem sido quase sempre reafirmada, mas quase nunca da maneira adequada. Segundo Mayer, o programa de informação genética fechado é progressivamente substituído no curso da evolução por um programa aberto, um programa configurado de forma a possibilitar a incorporação de novas informações. Em outras palavras, o fenótipo, comportamento já não é determinado apenas geneticamente, sendo agora, em maior ou menor grau, resultado do aprendizado e da educação. A habilidade de transmitir componentes não genéticos da cultura, incluindo todo tipo de informação científica e tecnológica, tornou o homem, segundo Mayer, senhor do seu meio ambiente, um ser emancipado de suas condições naturais de existência. Isso permitiu, inclusive, que se levantasse a questão de se o homem continuaria ou não sujeito à seleção natural. Mayer, por exemplo, afirma que não há, de fato, evidência de alguma melhoria biológica significativa na espécie humana nos últimos 30 mil anos, mas, ao contrário, alerta que os sinais de provável degeneração genética como consequência da sociedade moderna. Mayer, então, convoca os que estão convencidos de que um tipo de seleção natural adversa esteja operando no homem moderno, diminuindo a frequência do pool gênico da espécie humana nos genes e combinações de genes mais desejáveis, a pensar contramedidas de estímulo diante da inviabilidade de propostas autoritárias cientificamente viáveis, mas socialmente pouco palatáveis. Na sociedade atual, o indivíduo superior é punido pelo governo de inúmeras formas, por meio de impostos e outros expedientes, o que desestimula a ter uma família maior. A título de exemplo, por que a isenção fiscal por filhos tem de ser uma quantia fixa, em vez de uma porcentagem da renda auferida? Por que a mensalidade escolar tem que se basear em grande parte na habilidade do pai de pagar ou não, inversamente do desempenho do estudante? O raciocínio obtuso, como se vê, revela a dificuldade de transitar de uma dimensão para outra, da biológica para a cultural e vice-versa, da dimensão cultural para a biológica em um assunto tão trivial quanto a teoria da população, tema central que está na raiz do desenvolvimento da teoria da evolução. Aliás, a sugestão apresentada por Mayer, absurda para alguém de sua envergadura intelectual, nem pode ser caracterizada como malthusiana. Trata-se pura e simplesmente de eugenismo à la Galton. A relação entre Malthus e Darwin foi por muito tempo mal compreendida. A lacônica referência de Darwin à doutrina malthusiana do poder do crescimento geométrico dos seres orgânicos levou-o à conclusão de que nascem mais indivíduos de cada espécie do que podem sobreviver, favorecendo por seleção natural aqueles que têm uma mínima vantagem adaptativa sobre os demais, dadas as complexas e cambiantes condições de vida. Darwin percebe como consequência que a competição não se dava apenas entre espécies, mas entre indivíduos de uma mesma espécie, sem o que a seleção natural seria impossível. Malthus, entretanto, demonstra contrariedade quanto ao aprimoramento da espécie humana por métodos eugênicos, um fato trivial observado entre criadores de animais que praticavam e ainda praticam a seleção artificial e de fundamental importância para a conformação da teoria da evolução. O sacerdote anglicano punha em dúvida que, desde que o mundo começou, possa ser determinado claramente algum aperfeiçoamento orgânico qualquer na constituição do homem. Embora não excluísse a possibilidade de um pequeno aperfeiçoamento, não quanto à inteligência, segundo ele, de transmissão hereditária duvidosa, mas talvez quanto à força física e à beleza. Contudo, o despropósito de condenar ao celibato indivíduos mal adaptados deixava aos seres humanos duas possibilidades. Diante da hipótese de que uma população cresce numa progressão geométrica e os meios de subsistência numa progressão aritmética, Malthus diz que, na falta de controle preventivo, casamentos tardios e prole menos numerosa, em toda a escala social, impor-se-iam obstáculos ao crescimento populacional. Guerra, peste e fome, que afetam mais diretamente as classes menos favorecidas da sociedade. Leitor de Condorcet.
Condorcet. Malthus opta por desconsiderar as observações desse autor sobre os efeitos do progresso no espírito humano, sobre a dinâmica social, inclusive populacional. A evolução da cultura, ciência, arte, agricultura, indústria, política altera de maneira progressiva as condições técnicas e morais que abrem à espécie humana perspectivas inteiramente novas e tornam contingentes as premissas da teoria populacional malthusiana. Seja como for, a ideia de oferecer estímulos fiscais para que uma pessoa superior, seja lá o que isso signifique, opte por criar uma família mais numerosa, parece vítima de um raciocínio ainda mais raso do que aquele que leva à ideia de que a física e a química podem dispensar os avanços da biologia para explicar a vida. Comportamentos que parecem contrariar os naturais impulsos biológicos, famílias ricas pouco numerosas, celibato, etc., estimularam os biólogos a recorrer a vários expedientes para explicá-los. Numa passagem curiosa de O Gênio Egoísta, por exemplo, de Richard Dawkins, recorre para explicar ao celibato voluntário as leis que governam a evolução cultural, colocando em cena um novo personagem, o meme egoísta, unidade da evolução cultural que pode autopropagar-se. Um gênio egoísta, unidade de evolução biológica, associada ao celibato, diz Dawkins, estaria por razões óbvias fadado ao fracasso. Mais um meme do celibato, alerta o autor. Teria boas chances de sobreviver no pool mêmico como componente secundário de um grande complexo de memes religiosos que se promovem mutuamente. Assim, o indivíduo, veículo de propagação de genes e memes, transforma-se num campo de batalha e de cooperação autointeressada, em que o meme egoísta do celibato pode, hipoteticamente, vencer todos os genes egoístas daquele mesmo organismo. Obviamente, uma possível meme do altruísmo verdadeiro teria repercussões teóricas que Dawkins reconheceu, mas não quis explorar. Somos os únicos da Terra com poder de nos rebelar contra a tirania dos replicadores egoístas. A afirmação é manifestadamente ilógica. Segundo o modelo de Dawkins, o meme do altruísmo é, por hipótese, tão egoísta quanto todos os genes e memes de um organismo. Servir de veículo a qualquer um deles não nos tornaria rebeldes. A afirmação, entretanto, é reveladora das questões e contradições a enfrentar. Com o tempo, firma-se a ideia de que a evolução cultural não se confunde com a evolução biológica, assim como os físicos e químicos podem contribuir com a elucidação dos mistérios da vida, sem pretender reduzi-la a moléculas, os biólogos podem apoiar a pesquisa sobre a evolução do homem sem reduzi-lo à genética. Contudo, embora o debate sobre reducionismo tenha ficado para trás, nem sempre o recurso a analogias e homologias tem sido adequado para mapear e enquadrar os problemas advindos dessa abordagem tridimensional, física, biológica e cultural. São muitas as perguntas que brotam dessa perspectiva. É possível falar em evolução cultural? Em que medida? A evolução cultural pode ser explicada pelos mesmos dois fatores, variação e seleção, que determinam a evolução biológica? Em que unidade a seleção, tanto natural quanto cultural, atua? Gene, meme, indivíduo ou grupo? É possível traçar um paralelo entre evolução biológica e evolução cultural? Se levarmos os argumentos de Dawkins mais longe, seria possível pensar em novas analogias, como as do genoma cultural, espécie cultural, fluxo de memes entre diferentes espécies culturais, etc. Como a evolução biológica e a evolução cultural se relacionam? Coevolução, interdependência, relação dialética, relação sequencial, na mesma ou em outra dimensão?